com a possibilidade do virtual, é show de bola, né? Não importa onde você esteja, você consegue participar. Esse aspecto, né, que veio aí no pós-pandemia é sensacional, né? De qualquer lugar do mundo que você tiver, você está online, está participando, né? Acho que a gente nunca teve o hábito tão forte de fazer chamada de vídeo, né? Um negócio muito bacana. Muito bem. Nós somos um tanto contraditórios, né? A gente quer interagir, mas a gente quer praticidade também. Não, quer os dois, né? Quer os dois, né? Vocês são professores também? Eu ainda não. Não? Eu sim. A gente nos observado, né, as carteiras universitárias, né, você tem uma parte dos alunos que quer fisicamente estar nos campos, né, até pelo fato, né, bom, eu me lembro do período que eu tive como universitário e você faz parte, né, você ir para a universidade, né, aquele aspecto festivo e tudo mais, né, então isso faz parte também. A famosa adoração. Eu Isso. conheci meu marido na faculdade. Também, né? E aí o que acontece? Hoje você tem uma parte dos alunos, pelo menos pelo que eu reparo, que quer muito, né, o aspecto físico presencial, e uma parte que fala assim, não, meu, aqui, ó, tá sensacional. Não, até porque, né, terminou a aula, acabou. Então, assim, nesse sentido, né, a gente tem uma... Mas eu acho que em termos de sociabilidade se perde muito. Porque Sim. o ser humano ainda não é digital, ele é analógico. A gente ainda não está A gente é preparado, sensorial. né, com esse chip, né? A gente é sensorial, eu preciso desses estímulos. Precisa disso que eu estou falando contigo, olhando. Sim, não, isso é fundamental. Não tem como. Uma olhada, né, que você dá, você já... Toda a comunicação que a gente faz não verbal é impossível você ter no online. Sim. Mal consegue, assim, talvez alguns tiques, alguma coisa assim, se estiver ligado. Mas as pessoas, elas já mostrado o seguinte, ela se vê, ela não vê os outros. Porque é o efeito que se tem pela necessidade de estar olhando como é que você está no vídeo. Isso tira a concentração. Não, só é coisa ruim. Quando eles falam que gostam, mas é que precisa investigar mais. O porquê? Porque em termos de neurologia, de neurociência da educação, não é tão... Pré-educação, certo? Não é eficaz. É verdade. Você tem razão. É algo que a gente tem que... Não estimula a criatividade. Ultrapassar, né? Não traz a liga social, porque a gente é feito de liga. Verdade. A gente precisa conviver junto. Exato. Agora, realmente, o acesso que se dá democratiza quem não tem. Como comparecer. Como comparecer. Assim, como se fosse realmente um plano B. Isso. Um plano B. Mas... eu posso me dar o como exemplo. Enampad, por exemplo, foi um fracasso para mim. Ele foi só virtual? Só virtual. Os anos virtual. Muito ruim. E ele não é autor? Não. Tá bom, perfeito. Obrigada. A Jéssica não está online? Ainda não. Já mandei aqui uma mensagem para ela. Marcou sim lá. Marcou sim lá. Obrigado.
A gente passou um tiro café ainda, né? Não, acredito que eles só liberam entre as sessões. Não, é assim, geralmente tem um corredor. Ah, ontem. Oi, tudo certo? Tudo certo. Eu só queria saber. Você é da clínica? Não. Não? Ah, então. Se precisar, eu tenho ainda. Eu só queria tentar estender a tela do notebook, do computador para cá, para não trabalhar espelhado. Não vai seguir? Então tá. Tá replicando exatamente a mesma tela. Tá, eu vou chamar. Tá bom, obrigada. É como se você tivesse com dois equipamentos, né? Isso, porque ontem nós tivemos uma situação que eu fiz 7 resultados do por conta da profissão. É diferente só para ela ficar contando o chat e ter um vídeo separado. Sem detalhe. Eu não consegui. Entendeu? Sem detalhe. E à noite? Ah, sim. Porque, na verdade, a gente colocou um autor, né? Por isso que eles contam uma Oliveira. Não, tudo bem. A gente tocou ontem, saca? E como o projeto é esse? Você conseguiu uma atenção dela? Não Consegui. conseguiu? Só que foi lá no auditório. Porque Tá. lá também é projetor, mas a gente conseguiu escrever. Ah, tá. Certo. Às vezes é uma conversão da máquina mesmo. Tipo, a gente não consigo fazer isso. É porque, teoricamente, é só clicar ali. Sim, sim. Tranquilo. Por usar o centro, as pessoas estão usando. Pode fazer. Muito obrigada. Depende de você ainda ela debatendo, né? Eu estava no cara, eu não entendo isso. Eu falei, eu não vou focar na metodologia. Não entendo. De alguma forma. A gente tenta viver isso. Que bom. Eu peguei a disciplina consultada, toda no banheiro, toda no aula. Não, pode ficar tranquila. Tá tudo sob controle. Boa sessão, né? Pode ser bonito. Bom dia. Natália, você que perguntou da Jéssica? Sim. Aqui. Ah, muito bem. Sim. Ela é minha doutoranda.
Chegou alguém, né, do artigo em isenção de conta? 3,8. Tá, legal. Eu achei legal. Podemos? De cada. Podemos? Acho que é legal seguir o... É isso aí, seguir o cronograma. Pessoal, então, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, tanto os colegas que estão presentes aqui, fisicamente, como os que estão presentes online. Eu sou o professor Renato Pimenta, vou participar como moderador da sessão, tá? Agradeço, em especial, a professora Suzane Estrelau, uma grande amiga e parceira de pesquisa, professor Roberto Soares, que é um dos líderes da linha de marketing, professora Miriam Salomão, que mesmo lá de Portugal mandou um oi, né, em relação a essa sessão, e a professora Júlia Meira também, né, de coração em relação à organização e participação do evento. Nas pessoas, né, desses professores e professoras, eu agradeço a todos os organizadores do CMA de 2022, que completa, né, 25 anos, então, já bastante tempo, né, construindo conhecimento por meio aí da pesquisa acadêmica e tudo mais. Então, agradeço também muito a Pamela, que está conosco aqui, Pamela Ingrid Simeone Costa, que participa como debatedora dessa sessão, a debatedora suplente, Gabriela Nobre Dias, que colabora também para a boa realização da sessão, e agradeço a vocês todos, né, que produziram as pesquisas, estão participando e construindo conhecimento ao longo, né, da jornada, tanto acadêmica como de estudos de todos vocês, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. As áreas, temas envolvidas nessa sessão são marcas, né? Então, marketing, marcas, e também marketing, estratégia, operações e marketing internacional. Então, uma sessão muito bacana, os artigos que serão apresentados, quem pôde observar, percebeu aí uma relevância muito bacana, tanto sobre o aspecto do desenvolvimento acadêmico, né, as lacunas acadêmicas, como também no aspecto gerencial, a aplicabilidade da pesquisa acadêmica em torno, né, daquilo que se espera do desenvolvimento que vem, né, após a realização da pesquisa e a observação dos resultados apresentados, tá? Então, de antemão, estão todos de parabéns em relação às pesquisas que foram realizadas. Nós vamos fazer a sessão, né, com a apresentação dos vídeos que já foram postados, dos 4 artigos que foram produzidos para essa sessão. Logo em seguida, a gente faz um breve debate a respeito de cada um dos temas. E, ao final, a gente tem um debate geral para a gente fechar a sessão, tá? Então, sejam aí, mais uma vez, todos muito bem-vindos, né? E sintam-se à vontade. A Pamela vai nos ajudar
em relação à apresentação dos vídeos, para a gente dar sequência aí de maneira gradativa. Pessoal de casa consegue visualizar o vídeo. Olá, meu nome é Cecília e hoje eu vou apresentar a pesquisa O que impulsiona a vantagem competitiva de pequenas empresas familiares? O papel da imagem e do envolvimento da família. A pesquisa foi desenvolvida pelo professor José Marcos de Carvalho Mesquita, Cecília Medina Lopes e João Paulo Aparecido Longuinho. Bom, nem todas as pequenas empresas são familiares e nem todas as empresas familiares são pequenas. Porém, evidências mostram que a maioria das micro e pequenas empresas são de propriedade e operação familiar. No Brasil, as pequenas empresas elas representam 30% do produto interno bruto e geram mais de 50% de emprego no país. Na nossa introdução, nós contemplamos a importância, das empresas familiares, que elas são responsáveis por 30% do PIB e 50% dos empregos no Brasil. E como há muitos competidores com capacidades semelhantes almejando o mesmo mercado consumidor, o sucesso operacional e a sobrevivência são tarefas desafiadoras. A sobrevivência dessas empresas são uma tarefa desafiadora, visto os vários concorrentes. Então, para se enfrentar a acirrada competição, o estabelecimento de vantagens competitivas torna-se essencial. Apesar da importância, então, dessas empresas familiares, esse tópico ele continua sendo subavaliado. Existem estudos que tratam as diferenças entre as pequenas e as grandes empresas, aspectos gerenciais, porém, tanto quanto nós sabemos, não há pesquisas que investiguem quais são as estratégias adotadas pelos proprietários de pequenas empresas familiares que são capazes de diferenciar os seus negócios no mercado. Por isso, o seguinte problema de pesquisa: quais estratégias os gestores de pequenas empresas familiares adotam para obter uma posição competitiva favorável no mercado? O nosso referencial teórico, ele contemplou as possíveis fontes de diferenciação: o nome da família, a imagem do negócio e a sua reputação estão intrinsecamente ligadas ao nome da família. Muitas vezes, o negócio ele é popularmente conhecido pelo nome do proprietário. E a gente conseguiu ver isso muito claramente ao longo das nossas entrevistas com os proprietários das empresas. Por exemplo, o supermercado X. Ele não é reconhecido por supermercado X. Ele é reconhecido pelo supermercado do José, o supermercado da Maria. O nome do proprietário passa a ser o nome do empreendimento. Relacionamento com clientes, relacionamento pessoal, resposta rápida, confiança e atenção especial aos desejos dos clientes são características de empresas familiares. Aspectos relacionados à operação, serviço de excelência, foco em valor e especialização são aspectos inerentes à operação de empresas familiares. O método que nós utilizamos foi uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. A amostra foram 22 empresas familiares localizadas em Pará de Minas e Oliveira, cidades do estado de Minas Gerais. E esses municípios, eles são próximos à capital do estado. Além de o poder aquisitivo é relativamente alto dos habitantes. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com os proprietários dos estabelecimentos. Essas entrevistas elas duraram cerca de 30 minutos, em média 30 minutos de duração. E os proprietários responderam voluntariamente e tiveram garantia de confidencialidade. A análise de dados ela foi feita por meio da Ground Theory,
que é a teoria que emerge de dados, com a utilização do software NVivo. Os resultados. Foram identificados 6 conceitos e, posteriormente, agrupamos em 2 categorias. Primeiro, o patrimônio de empresas familiares, a imagem da família, o envolvimento da família e a longevidade da empresa familiar. Depois, as práticas gerenciais de empresas familiares, orientação ao consumidor, relacionamento com o cliente e excelência na qualidade. As 2 categorias e seus respectivos conceitos foram resumidos na figura. Os conceitos que compõem as práticas gerenciais das empresas familiares, por sua vez, eles reforçam o patrimônio da empresa familiar e suas respectivas categorias. Então, a relação entre elas é recíproca e parece ser um caminho de 2 sentidos. A conclusão do nosso estudo. Os conceitos que compõem o patrimônio de empresas familiares englobam as práticas gerenciais da empresa familiar ou, mais especificamente, eles moldam as práticas. Os conceitos que compõem as práticas gerenciais de empresas familiares, por sua vez, reforçam o patrimônio de empresas familiares. Nesse sentido, a relação entre eles é recíproca, parece ser uma via de mão dupla. Agora a gente vai para contribuições e limitações do estudo. Como contribuição acadêmica, nós destacamos a inovação desse estudo, uma vez que não foi possível identificar estudos que abordassem as estratégias de diferenciação utilizadas pelas pequenas empresas, sob o ponto de vista dos proprietários. Como contribuição gerencial, deve-se considerar o papel excepcional desempenhado pelas características familiares na formação das empresas familiares e uma limitação, advém dos dados coletados em cidades de porte médio. Talvez em cidades grandes e culturas individualistas, pode ser que os resultados sejam diferentes. E uma sugestão para pesquisas futuras. Os clientes, eles realmente valorizam a gestão familiar? Para concluir, pode-se resumir o papel das empresas familiares na seguinte frase: trabalho com a minha família para servir a sua. Obrigada. Muito bem. Olá. Parabéns pela apresentação do trabalho. Cecília Medina Lopes e João Paulo Aparecido Longuinho. Muito bem. Quem quer começar aqui o debate em relação a esse assunto? Sintam-se à vontade. Posso puxar? Pode. Eu queria que o grupo falasse um pouquinho mais sobre a construção e uso da ground desse programa. Como é que foi? O que aconteceu é o seguinte, a gente... Posso só pedir uma gentileza? Acho que a gente podia convidar o grupo para vir aqui à frente, para o pessoal de casa conseguir ver e escutar bem vocês respondendo ao debate, pode ser? Pode até colocar umas cadeiras aqui. Esse trabalho, ele é uma parte da construção do processo de mestrado da Cecília. Né? Ela está pesquisando, ela tem na família empresas familiares, né? Até a sugestão de pesquisas futuras é a próxima etapa que eu estou fazendo, para ver se os clientes realmente percebem essa diferença. E a ideia principal de usar a Ground Theory, eu não sei se eu posso explicar dessa maneira,
mas a gente estava encontrando poucas evidências sobre pequenas empresas familiares no Brasil. Então, a gente precisava de alguma teoria que ela emergisse ali da coleta de dados e depois eu conseguisse chegar aonde eu, né, esperava, onde eu queria, o que eu achava que seria necessário. Então, a gente partiu disso para estar construindo essa ground theory. A dificuldade foi que o trabalho dela é quant, e aí na hora de pesquisar as escalas, pouco se encontrou a respeito. E aí tem uma característica nesse trabalho que é o seguinte: não se pesquisou especificamente empresas familiares. O recorte é feito para empresas que são pequenos negócios e que têm a participação... Propriedade e operação familiar. Exatamente, a família está envolvida. Então, não se encontrou escalas. Diante disso, olha, a gente precisa, ela foi orientadora, encontrar um caminho para tentar desmistificar, construir, né, sobre o olhar da teoria, esse tema. E aí, a gente entendeu que ali a metodologia mais adequada era de ir construindo, nós fomos entrevistando e, a partir dali, fazendo a análise daqueles dados para depois a gente jogar no NVIDIA. E aí surgiu, né, no final, essa construção dos grupos. Né? Muito bem, sensacional. Isso aí a construção do estudo, ela passa por diversas etapas, né? E na medida em que você vai construindo a pesquisa, eu não tenho dúvida que muitos caminhos vão surgindo, né? E você tem que adaptar isso à construção do estudo que você está fazendo com as ferramentas que você tem disponível naquele momento. Então, muito bem. Eu quero só fazer um comentário. Eu gostei muito da pesquisa, principalmente referente à relevância da pequena e média empresa na economia em território nacional, significativamente representativo. Gostei muito a parte que diz sobre a proximidade e o relacionamento como achados, né, do estudo. Então, é natural mesmo a gente chamar o mercadinho, né, mercadinho do seu Evandro, né? Você não chama mercadinho, né? Você fala mercadinho do seu Evandro, né? E aí você olha lá aquele mercadinho e fala, meu, tudo que você tem ali, né, vamos supor assim, bens de consumo ali, que é algo que você tem que comprar rápido, alguma coisa assim, você esquece grandes bandeiras supermercadistas ou hipermercadistas, né? Salvo exceção, se você morar, sei lá, do lado, alguma coisa assim, né? Hoje, grandes condomínios, né, médios condomínios, né, tem o mercado dentro do condomínio, né? E aí pode-se ter algo a ser estudado a respeito disso, né? A automatização, né, do setor, né, supermercadista dentro de condomínios, né? Como o consumidor avalia isso na perspectiva, por exemplo, talvez, né, da eficiência, né, ou se aquilo agrada, né, até certo ponto, tá? Gostei muito também dos achados, né, principalmente da figura que você ilustra no artigo, que vocês ilustram no artigo, né, a respeito da orientação ao consumidor, relacionamento com o cliente e excelência em qualidade, né, salvo apenas a questão da qualidade, né? Qualidade é algo ímpar, tem que ter no mínimo, senão você não consegue prestar serviço. Mas, sim, atingir a excelência é algo que deve se buscar sempre, na medida em que você quer que o consumidor tenha, né, uma avaliação positiva disso. Adorei a sugestão de pesquisas futuras, né, a respeito de se o consumidor, se ele realmente valoriza isso, né? Se ele valoriza isso, né? Então, se ser, né, o mercadinho do seu Evandro e ter um tratamento ali, né, de nome a nome, né? Oi, Renato, tudo bem? Tá? Oi, Cecília, e as crianças, tal, né? Não sei se isso, até que ponto isso valoriza no sentido de gerar resultado para a empresa, né? Então, meio que a gente pode dizer que valoriza, sob uma perspectiva sem um estudo científico aprofundado, né? Conhecimento. Se a gente assim, olhar pela seguinte questão, aí tem empresas que têm 55 anos de existência e os avós, os pais, os netos compram. Se a gente olhar por esse recorte, a gente, né, subentende que há uma valorização.
precisa pesquisar para saber de fato, mas subentende, né, por essa manutenção da carteira de clientes que valoriza. Sim, sim. E por fim, só para terminar, que senão eu tomo toda a parte do debate, né, cara chato, né? Não, foi. Mas assim, ó, né, também, né, a limitação em relação à regionalização, não há dúvida, característica socioeconômica, demográfica vai fazer diferença, né, em relação a possíveis resultados que possam ser encontrados. Uma sugestão, né, de tentar idealizar e propor uma escala, né, como o professor acabou de falar, né, atrás de uma análise fatorial exploratória, depois confirmatória mais adiante, né, para que você possa ter um instrumento de pesquisa mais racionalizado e, portanto, né, replicar isso de maneira a observar resultados futuros. Né? Então, aí eu paro por aqui, senão não vou... Muito bem, pessoal. Parabéns. Né? Gostei muito, gostei muito. Vamos lá, próximo. Pode ligar as cadeiras aqui à frente? Sim, por favor. Olá, vou falar sobre o artigo que trata sobre o papel das marcas públicas na gestão do relacionamento com o cidadão. Esse artigo foi produzido por mim, Daniel Carvalho, pela professora Gisela Demo, pelos pesquisadores Carla Coura, Fernando Scursel e Yuri Enes. Ele está organizado com uma introdução, um referencial teórico, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Esse trabalho ele surge de uma inquietação, da seguinte pergunta: a personalidade de marca pública atribuída pelos cidadãos influencia a maneira como eles se relacionam com as instituições públicas? Então, aqui a gente trata de dois construtos que são usados de maneira muito frequente no setor privado, que é personalidade de marca e gestão do relacionamento com o cliente. Então, a gente pega esses construtos frequentemente utilizados no setor privado e utiliza no setor público. Então, como referencial teórico, a gente vai usar o construto personalidade de marca. Como esse trabalho traz uma escala de personalidade de marca aplicada ao setor público, então a gente parte do trabalho seminal da Acker, adaptando ao setor público, e a gente usa o construto do CIRM, que é gestão de relacionamento com o cidadão, que já vem sendo usado há algum tempo, e a gente usa, então, a construção teórica, a construção do construto, a partir do que é o CIRM, que é gestão de relacionamento com o cidadão. Para isso, a gente fez um delineamento descritivo, explicativo, quantitativo, com recorte transversal dessa pesquisa, que vai se dar no ambiente do Na Hora, que é um balcão único de serviços do Distrito Federal. A gente fez uma survey com 284 cidadãos que utilizaram os serviços do Na Hora, onde a gente tem lá 11 instituições prestando serviços públicos. E o que a gente usou nessa pesquisa foi uma survey com os questionamentos da escala de personalidade de marca pública, que foi desenvolvida na pesquisa de doutorado, e a escala de relacionamento com o cidadão, desenvolvida e aplicada por Medeiros e Demo em 2021. Então, o objetivo desse trabalho é usar como variável independente a personalidade de marca e variável dependente relacionamento com o cidadão e verificar se existe alguma influência entre esses dois construtos. Então, para isso, a gente fez o teste dos modelos de mensuração de personalidade de marca pública e de percepção do relacionamento com o cidadão no contexto do Na Hora. Então, a gente encontrou índices de ajuste de análise confirmatória da escala de personalidade de marcas públicas bastante confiáveis. A gente tem um CMIN ali de 3,94, sendo que a referência aqui ele tem que ser menor do que 5. O CFI de 0,935, quando ele precisa ser até 0,90. O SMR de 0,06, quando ele precisa ser menor do que 0,08. A gente conseguiu verificar a validade divergente da escala de personalidade de marca pública, demonstrando que cada fator de verdade explica o construto por trás dele, que é eficiência, relevância e credibilidade, utilizando o Rode-Jores. E aí a gente chega num resultado muito bom na escala, na análise fatorial,
com cargas fatoriais muito boas para cada item vinculado aos fatores eficiência, relevância e credibilidade. A gente só tem um fator que tem qualidade de carga fatorial muito bom, o restante é todo excelente. E do lado a gente consegue ver o modelo da escala de personalidade de marcas públicas. Quando a gente faz isso também com a gestão do relacionamento com o cidadão, a gente percebe que os índices também são interessantes, porque apresentam ali valores significativos e sempre cumprindo com a exigência da referência. Quando a gente olha para a carga fatorial dos itens, para a escala unifatorial de CIRM, a gente percebe que 3 itens têm carga fatorial muito boa e o restante todos têm carga fatorial excelente. Quando a gente faz uma avaliação dos fatores das escalas para ver se existe ali alguma interferência ou que um explica a mesma coisa que o outro, a gente percebe com o Rode-Jorez que cada fator de cada escala explica efetivamente o que ela se propõe a explicar, né? Então, a gente tem eficiência, relevância, credibilidade e CIRM, que é uma escala unifatorial com o Rode-Jorez muito bom. E isso leva à conclusão de que a EPMP possui validade interna, confiabilidade, validade convergente e divergente, de acordo com os parâmetros recomendados. A ERCI apresentou também nesse estudo validade interna, confiabilidade, validade convergente, segundo os parâmetros propostos. Quando a gente vai para a análise, então, por método de equação estrutural, a gente percebe que os fatores da escala de percepção de marca pública têm uma correlação alta com o relacionamento com o cidadão e também apresenta ali os índices de ajuste do modelo muito bons. O CMIN está 2,79, o CFI 0,921, o RMC está 0,080 e o SMR está 0,054. E aqui do lado a gente tem o modelo estrutural do que a gente se propôs a fazer no nosso trabalho. Quando a gente vai para a análise de caminhos, para verificar ali a influência de cada fator da escala de personalidade de marca, influenciando a relação com o cidadão, a gente percebe que eficiência tem o maior beta, com 0,857, que é um beta elevado, a credibilidade tem um beta de 0,17 e a relevância tem um beta de 0,07. Esse modelo tem um R quadrado de 72,70, ou seja, um grau de explicação do relacionamento com o cidadão a partir da percepção da marca de 72,70%, isso é um número alto, e isso faz com que esse modelo estrutural tenha sido confirmado como modelo preditor de personalidade atribuída às marcas públicas na percepção do relacionamento com o cidadão. Então, a conclusão do trabalho é que a gente tem contribuição acadêmica, né, com uma EPMP validada estatisticamente e com a constatação de que mais de 70% da percepção do relacionamento com o cidadão é influenciado pela personalidade atribuída às marcas, uma contribuição gerencial de que é apresentar uma escala diagnóstica para mensurar o construto personalidade de marca aplicado ao setor público e verificar sua associação inédita com o relacionamento ao cidadão, embora isso seja feito no setor público. No setor privado, isso é uma inovação. A contribuição metodológica é ter um trabalho com natureza multimétodo, uso de diversas técnicas de estatística e contribuições sociais. É possível realizar uma gestão pública baseada em evidências científicas para fortalecer a relação entre governo e cidadão. As limitações do modelo é que o modelo é um modelo seminal, com resultados mais indicativos do que conclusivos. A sugestão para superar isso é que a gente tenha novas validações em diversas esferas de governo, poderes, cultura e países. Outra limitação é o recorte transversal e a amostragem por conveniência, que pode ser superada com estudos longitudinais e amostragem probabilística. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Se quiserem informações sobre as nossas pesquisas, é só consultar aqui os nossos grupos. Obrigado, um abraço e até a próxima. O Daniel, que acho que quem mais? E a opção de muito bem.
Então, online. Então, aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu e Carlos estamos aqui também, morrendo de inveja de quem está no presencial, mas faz parte, que bom que temos essa opção de poder acompanhá-los. Bom dia a todos, que a gente tenha um ótimo SEMEAD. Posso puxar, porque eu fiquei curiosa com uma coisa. Vai lá. Vocês conseguem identificar de quais serviços são cada consumidor que participou da pesquisa? Porque eu vi que vocês fizeram a coleta no... Esqueci o nome que vocês... Na hora. Isso, na hora. Lá no nosso é pouco tempo. Uhum. E lá são diversos serviços, né? E eu fiquei pensando se, de repente, a natureza de cada serviço não poderia impactar mais ou menos nessa relação. Vocês chegaram a pensar nisso, a olhar exatamente para isso? Quando a gente fez a pesquisa, a maioria dos respondentes, eles vão para aqueles serviços mais demandados, tipo DETRAN, SEB, CAESB. SEB e CAESB são serviços de saneamento de energia elétrica. E o DETRAN, que é o serviço de multa, carteira de habilitação, né? Mas tem segurança pública, que é a emissão de identidade, registro de ocorrência. Então, esses foram os mais procurados. Mas também tem defensoria pública. Então, a gente fez o quê? Aqueles que tinham um número muito pequeno, a gente acabou excluindo da análise. Porque, na verdade, a gente não queria fazer uma análise... A gente usou o balcão na hora, porque ele tinha uma concentração de marcas públicas, mas a gente não estava analisando o na hora. A gente estava, de certa forma, tentando analisar a percepção que as pessoas têm das marcas públicas de modo geral. E um lugar que a gente tinha a concentração dessas marcas públicas era o na hora. Aquelas marcas que tiveram um N muito pequeno, a gente acabou tirando. Tinham menos de 11 observações. Então, a gente tem essa identificação, né, de todas as respostas a qual instituição está vinculado, né, e a gente pegou na hora justamente porque a gente precisava de um órgão que representasse o CIRM, o conceito de CIRM está atrelado a balcão único, onde o cidadão consegue resolver, que é similar ao pouco-tempo que você disse, mas eu acho que é uma sugestão muito interessante para fazer análises nesse sentido. A gente pode fazer uma análise comparativa e identificar se, exatamente, se, por exemplo, quem foi do DETRAN respondeu em relação ao DETRAN, tem uma visão diferente quem respondeu em relação à Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, e tirar conclusões muito ricas a partir dessa análise comparativa. Excelente sugestão. É uma análise paralela. Sim. E dentro do Smart PLS você consegue fazer análise múltipla. Sim. Aí você isola os tipos de marca e você vê se tem diferenças estatísticas nas respostas. Que aí você tem mais solidez de que realmente o modelo ele é consistente. Porque, de repente, não implica... ou você pode tirar conclusões. Se eu já tenho previamente uma imagem negativa daquele determinado órgão, de que forma se contamina depois a maneira como eu avalio o relacionamento. Isso foi que nos instigou, na verdade, a fazer essa pesquisa, né? Porque marca pública, a gente não tinha nada sobre personalidade de marca pública, a gente não encontrou isso, né? E a gente sabe que marca pública é mal vista, a grande maioria delas. Nem todos. Mas na grande parte, sim. Uma escala. Eu orientei um trabalho que falava sobre reputação, ao invés de marca. E aí, percebendo algumas coisas, há uma certa similaridade nesse sentido, só que o construto foi reputação. Também fica a dica. Na verdade, a reputação pode ser uma dimensão de personalidade de marca. Né? O modelo original Mas você tem eficiência, credibilidade e outro lado, esqueci. Qualquer outra foi o que se salvou no modelo de mensuração. Para as dimensões. Se você olhar o modelo de Muniz e Marchetti, tem várias outras, mas não é. Porque cada vez que a gente trabalha com um setor diferenciado, como é o público, você não pode usar um modelo que já existe, né? Então, a gente fez uma customização da proposta original da Acre, que foi validada no Brasil por Muniz e Marchetti. E aí, o Muniz e Marchetti tem várias dimensões, só que para o serviço público, a gente só conseguiu salvar esses 3 fatores no teste do modelo de mensuração. Eu acho que é importância, né? Eu acho que relevância. Na verdade, porque aqui a gente tem 2 escalas, né, professor? A gente tem a escala de relacionamento com o cidadão e a escala de percepção de marcas públicas. O trabalho, assim, do doutorado foi
desenvolver uma escala de percepção de marcas públicas. E aí, como é que a gente ia fazer o desenvolvimento dessa escala, se a gente não tem alguma coisa feita? Então, a gente parte como base teórica o trabalho da ACRE, que ela tem uma escala aplicada para o setor privado. E quando a gente vai para o setor público, a primeira coisa que a gente precisa é quais são os adjetivos que o cidadão atribui ao setor público. E aí a gente começa com esse trabalho de buscar esses adjetivos, a gente consegue milhares de adjetivos, eles vão se repetindo, a gente vai reduzindo esses adjetivos, e como a própria teoria, como o próprio artigo seminal da ACRE, ela não usa os adjetivos negativos, porque uma vez que você não cita o positivo, é como se você estivesse atribuindo o negativo. Então, a gente elimina os negativos, fica com os positivos, pega entre os positivos aqueles que são similares, semelhantes, né? E aí, esses adjetivos, eles caem para 40. E aí, depois, a gente vai para um grupo focal para ver se esses adjetivos efetivamente explicam, podem ser um item da escala. E aí, a gente vai vendo essas duplicidades, ou a necessidade de inclusão de um que não foi observado, passa por um grupo de juízes, monta uma escala inicial, testa essa escala, para depois chegar na escala de personalidade de marca, que é a que a gente testa, faz um artigo, isso gera um produto com confiabilidade, com validação, né? Depois que essa escala foi validada, a gente vem para o modelo estrutural para ver, agora que eu tenho essa escala, eu quero identificar se a personalidade de marca influencia na percepção do relacionamento. E eu costumo brincar que a gente descobriu um monstrinho, né? Porque se o governo investir na imagem da marca, ele contamina a percepção do relacionamento. Por quê? Porque a gente percebe que a escala de personalidade de marca que a gente desenvolveu, a gente consegue perceber que o construto explica 70% da percepção do relacionamento. É uma coisa absurda, né? Para quem está esse modelo estrutural, um R2 de 70% de ciências comportamentais. Então, assim, como é importante realmente a imagem que eu tenho de uma empresa, de uma instituição, de um serviço, e como isso determina a maneira que eu vou me relacionar com ele. Embora assim, o estudo seja um estudo inicial, ele traz informações indicativas, por isso que a gente fala que é uma das limitações do trabalho. A ideia é que a gente consiga fazer mais vezes, aplicar em outras esferas, em outras culturas, em outros governos, para a gente conseguir validar de fato. Ele traz indicações, e essas indicações são muito interessantes. Não, sensacional, sensacional. O estudo de vocês na minha opinião, espetacular. Gostei muito, né? O fato do 70% de explicação é algo gigantesco, né? Para quem curte, né, bastante aí estudos voltados mais para técnicas mais quantitativas, né? Parabéns pela explicação, né? Muito bem, parabéns aos dois colegas aí, parabéns, muito bem. As justificativas e os argumentos apresentados, muito fortes, né? Muito diante, né, de objetivos que foram atingidos, né? Gostei muito do meio do trabalho, eu vou deixar para comentar lá no final, para a gente não extrapolar o tempo, mas eu gostei muito e parabenizo a vocês todos que fizeram, Daniel, Yuri, Fernanda, Carla e Gisela, vocês todos, né, que estiveram envolvidos nesse estudo, a parte em que vocês realizaram toda a análise, né, o passo a passo, né? Então, muito bem realizado, parabéns. No final eu vou fazer mais alguns comentários. Muito obrigado. Né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walter e eu vou apresentar o artigo que foi desenvolvido por mim, que sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFES, e pelo meu orientador, o professor doutor Bruno de Almeida Vilela. O título do trabalho é Intenção de Compra nas Redes Sociais para o Setor de Serviços, análise do papel mediador da cocriação de valor, do brand equity e do engajamento.
O setor de serviços apresenta uma contribuição de em torno de 70% para o PIB brasileiro, e dentro do setor de serviços estão os serviços profissionais, que são caracterizados como altamente complexos, altamente customizados e prestados por profissionais altamente qualificados. E serviços como engenharia, arquitetura, advocacia e serviços médicos e odontológicos são citados como serviços profissionais. Os serviços eles apresentam certas particularidades em relação às estratégias de marketing, quando comparados ao setor de produtos, e as estratégias de marketing elas estão mudando significativamente com o advento das mídias sociais. Pesquisas aí apontam que cerca de 40% dos consumidores seguem suas marcas favoritas nas redes sociais, mas somente 25% desses consumidores realmente compram dessas marcas. A literatura traz que as comunicações de marketing nas mídias sociais são importantes para impulsionar o brand equity, e nessas interações entre consumidor e marca surge o processo de cocriação de valor, que é o objetivo da empresa projetar experiências únicas e personalizadas para o consumidor. Os estudos que analisaram os efeitos da cocriação de valor no brand equity são escassos, e uma pesquisa nas bases Web of Science e Scopus, com os termos Value Co-Creation and Brand Equity, identificou apenas 12 estudos que analisaram essa relação de forma empírica. Então, a gente estabelece o objetivo, que é realizar um estudo piloto, analisando de forma preliminar o efeito das comunicações de marketing nas mídias sociais, geradas por médicos e dentistas, na intenção de compra do consumidor, através do papel mediador da percepção de cocriação de valor, do brand equity e do engajamento. Aí nós temos o modelo teórico, cada seta representa uma hipótese, e nós temos que as comunicações de mídias sociais impactam a cocriação de valor, a cocriação de valor impacta o engajamento e o brand equity, e o engajamento e o brand equity impactam a intenção de compra. Como variáveis moderadoras, nós trazemos a frequência e postulamos que que quanto maior for a frequência de consumo, menor vai ser o impacto da cocriação de valor no engajamento e no brand equity. E para a privacidade, quanto maior for a preocupação com a privacidade do usuário, menor vai ser o impacto das comunicações de mídia social na cocriação de valor. A metodologia para a elaboração do instrumento de coleta de dados, nós utilizamos escalas que já foram desenvolvidas e validadas e publicadas em periódicos internacionais de alto impacto. O instrumento ele passou por uma validação com 6 pesquisadores especialistas, e depois foi realizado um pré-teste com 10 pessoas que compunham aí a amostra. No início do questionário tinha umas perguntas ali de triagem, com o objetivo de só dar seguimento à pesquisa quem efetivamente seguia ali algum médico ou dentista nas redes sociais. Para a análise dos dados, foi utilizado o programa Smart PLS 3, através da análise fatorial confirmatória e da modelagem de equações estruturais. No primeiro passo da análise fatorial confirmatória, nós analisamos o alfa de Cronbach e a medida de confiabilidade composta, que deve apresentar valores entre 0,6 e 0,95. Como a gente observa aqui na tabela, a variável privacidade apresentou uma medida bem fora aí em relação à confiabilidade composta. Por isso, ela já foi logo de cara removida do modelo. A gente deu sequência e analisamos a AVE. A AVE ela deve apresentar valor acima de 0,5. Inicialmente, as variáveis diálogo e transparência apresentavam valores abaixo. Por conta disso, nós fizemos alguns ajustes no modelo e removemos um item da variável diálogo e 2 itens da variável transparência. A partir dessas remoções, foi obtido valores acima de 0,5. O critério HTMT ele tem que ser menor do que 0,9, e aqui a gente observa que a relação brand equity e engajamento está com valor um pouquinho acima ali desse limite de 0,9. Para o critério de Fornell-Lacker, a correlação de uma variável deve ser maior com ela mesmo do que com as outras variáveis do modelo. Aí aqui a gente observa alguns problemas, a maioria relacionada à variável engajamento. O brand equity está correlacionando mais com o engajamento do que com ele mesmo. Cocriação de valor está com uma correlação maior com as comunicações de mídia social e com o engajamento. E as comunicações de mídia social
está correlacionando mais com o engajamento. Por conta disso, a gente tomou a decisão de remover a variável engajamento do modelo. Com isso, os problemas no HTMT foram resolvidos e o critério de Fornell-Lacker, a única relação aí que ficou um pouquinho problemática foi as comunicações de mídia social e a cocriação de valor. Assim sendo, a gente deu sequência para o teste de hipótese e realizamos um bootstrapping com 10.000 amostras. As hipóteses H1, H3, H5 e H8 foram confirmadas e as outras hipóteses que não foram confirmadas, que no caso não foram nem testadas, foi porque elas envolviam ou o engajamento ou a privacidade, que foram as duas variáveis que foram removidas na fase da análise fatorial confirmatória. Nós também fizemos a análise do impacto direto das comunicações de mídia social na intenção de compra e obtivemos um resultado significante. E isso leva à conclusão que existe uma mediação aí parcial dentro do modelo. As variáveis mediadoras são importantes para explicar o fenômeno, mas as comunicações de mídia social também impactam diretamente aí na intenção de compra. Como conclusão, os resultados indicam um efeito mediador seriado da cocriação de valor e do brand equity, e nós também contribuímos com a literatura com uma estrutura nomológica, ligando o marketing de mídias sociais na cocriação de valor. Também é confirmado os efeitos da cocriação de valor no brand equity e do brand equity na intenção de compra. E também é confirmado os efeitos moderadores da frequência na relação cocriação de valor e brand equity. E de forma divergente aí a literatura, nós não conseguimos confirmar a cocriação de valor como antecedente do engajamento e os efeitos moderadores da privacidade, por conta dos problemas encontrados na fase de análise fatorial confirmatória. Como contribuições gerenciais, é destacado que a importância do gerenciamento do processo de marketing de mídias sociais e do gerenciamento da cocriação de valor com o cliente. E também se destaca o desenvolvimento de diferentes estratégias de branding, de acordo com a frequência de consumo de cada segmento de consumidores. Bom, era isso daí. Eu queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Muito bem, muito bem. Parabéns pela apresentação do estudo, né, aos autores Walter e Bruno. Muito obrigado aí pela apresentação do estudo, tá? Muito bem feito. A Pamela, ela vai dar início aqui ao debate e eu vou fazer alguns comentários também, tá? Oi, Walter, Bruno, parabéns pelo trabalho. Eu insisto sempre na questão do tipo do serviço, porque eu acho que isso tem um peso para essas relações. E aí eu queria saber por que a escolha de médico e dentista, porque nós estamos falando de categorias muito distintas de relacionamento, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, por favor. A ideia inicial era estudar serviços profissionais como um todo, porque eu sou engenheiro civil de formação e engenharia civil é um tipo de serviço profissional, e eu identifiquei uma revisão sistemática que traz a importância do marketing de relacionamento para todos os tipos de serviços profissionais e traz isso como uma literatura guarda-chuva que abarca todos esses tipos de serviços. Por conta do construto frequência, a gente viu que a frequência de consumo para todos os serviços profissionais ia ser um pouquinho diferente, não ia dar para englobar todos na mesma pesquisa. Como engenharia, a operacionalização do modelo e para conseguir dados ficaria um pouco mais complicada, a gente optou por seguir na área de serviços da saúde, por conta de vários periódicos aí que são especializados em serviços da saúde e tudo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela explicação. Eu vou fazer um comentário aqui referente ao estudo que vocês fizeram. Bom, primeiro, né, a relevância do setor de serviços para a economia já de algum tempo, né, vem sendo destacada
no campo, inclusive, das pesquisas mais acadêmicas, né? E a aplicabilidade gerencial disso é sensacional. Eu gostei bastante, né, da relação que vocês criam entre relacionamento e cocriação de valor, e a importância que vocês deram agora, né, após a apresentação dos resultados, que me leva a pensar uma coisa, né? Bom, a gestão de mídias sociais, portanto, é algo extremamente importante, né, em relação, por exemplo, a serviços. Saio da perspectiva da Pamela, no primeiro comentário que ela fez agora, sobre qual o tipo de serviço, né, ou o tipo de profissional autônomo que está fazendo uso disso, mas sim o uso profissional das redes sociais, que exige conhecimento técnico, profissional, para que você possa fazer a gestão disso de maneira ativa, a ponto de gerar resultado positivo, né? E duas coisas que são interessantes, né, do trabalho, né, que é o seguinte, né? Vocês tinham lá dois construtos, né? Privacidade e engajamento, né? Engajamento primeiro, né, que significa, portanto, comprometimento, empenho, participação ativa de algo, né? E aí a gente nota que isso não forma, né? Não dá liga para você sustentar resultados, né? E privacidade, né? Se a gente fala de mídias sociais, é muito oposto, né? Você querer privacidade, né? Então seria muito lógico realmente não formar o construto de privacidade, porque se eu estou usando algo que é para que as pessoas possam visualizar, se sentirem atraídas, né, por meio do que a gente chama, né, de redes sociais, mídias sociais hoje, então eu não quero privacidade, então realmente não ia formar, né? Agora, o engajamento, né, que é uma participação ativa, deveria formar, né? Deveria ir de acordo com o que se deseja, né, descobrir a respeito, né, da intenção de compra nas redes sociais, a não ser que a pessoa se sinta constrangida, né, de responder isso e dizer, né, a respeito do profissional A ou do profissional B. Tá? Então, né, em parte do estudo de vocês tinham lá um limitador, né, dos participantes, né, que era se ele tem realmente, se ele segue, né, profissionais dessas áreas ou não. Se ele segue, ele continuaria respondendo a pesquisa. Se ele não segue, eu notei que ele não continuaria. É isso, né? Estou certo? Isso aí. Parabéns pelo estudo aí. Muito obrigado pela apresentação. Ao final, eu vou fazer mais alguns comentários aqui a respeito. Muito obrigado pelo estudo de vocês, viu? Muito bom. Parabéns. Eu posso fazer uma colocação rápida sobre o engajamento? Eu estava dando uma lida em uma meta-análise uns dias passados e os autores identificaram alguns fatores moderadores que influenciam em algumas relações com o engajamento. Aí um ponto foi que eles estavam analisando a satisfação como antecedente do engajamento e eles identificaram que serviços que têm uma conveniência maior, serviços ou produtos, o impacto da satisfação é mais forte. Então, talvez por conta do tipo de serviço, de não ser um serviço tão conveniente, de uma pessoa estar buscando um tratamento, às vezes está lidando com alguma enfermidade, talvez o engajamento se mostre menos importante ali na relação. Talvez uma ideia inicial, assim, para explorar e pesquisar mais a fundo. Verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. Aí vai de encontro com o que a Pamela falou, né? Que dependendo do tipo de serviço, né, da área, né, desse serviço, né, e serviços é algo que nós sabemos, né, que é muito difícil classificar, há uma imensidão de tipos e modelos de serviços, e aí a gente vai ter, né, diversas variáveis que vão fazer parte disso, por exemplo, né, como alto envolvimento, baixo envolvimento, né, você participa mais como consumidor ou participa menos como consumidor, e as características, né, que estão presentes aí na perspectiva mercadológica de serviços, né, os fatos da intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade, por aí vai, que tornam, né, essa área de estudo tão interessante e tão bacana de descobrir, né, possibilidades para as lacunas existentes.
Muito bem, parabéns. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Nós temos 1 minutinho. É só uma sugestão de que, para melhorar a inteligibilidade, né, da proposta, sempre colocar um modelo visual. Então, as planinhas, como é que elas estão se relacionando e a gente entender essa rede nomológica, tá? Porque eu tive uma dificuldade de compreender. Muito obrigada, professora. Deu para escutar, Walter e Bruno? Deu sim. Eu quero agradecer a contribuição de todo mundo aí. Vamos ao último. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Viviane da Cunha Silva de Brito. Eu sou doutoranda em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Panorama Bibliométrico da Pesquisa Científica em Gestão sobre Marca Pessoal. O trabalho foi realizado por mim em parceria com a professora Natália Saraiva Martins Ramos, também do PPGA UFRN. O nosso trabalho ele se deu a partir da observação da crescente importância do conceito de marca pessoal, ou personal branding, ou self-branding, para o contexto tanto dos profissionais que atuam no mercado de trabalho, quanto para as organizações, que agora passam a ter a marca pessoal dos seus funcionários como um ativo para a gestão dos seus interesses estratégicos, digamos assim. O problema de pesquisa que a gente pretendeu responder foi qual é a estrutura social e intelectual do conhecimento e gestão sobre marca pessoal. E aí a gente passa a conceituação do nosso tema principal, que é marca pessoal ou personal branding, como eu falei. E aí a gente traz uma referência dos autores Gorbatov, Kapov e Lisova, de 2018. Os autores fizeram também a revisão da literatura, porém a revisão da literatura deles foi mais ampla, geral, não teve foco na área de gestão. E aí eles colocam que a marca pessoal é o processo estratégico de criação, posicionamento e manutenção de uma impressão positiva de si mesmo, com base em uma combinação única de características individuais que sinalizam uma promessa ao seu público-alvo, por meio de uma narrativa e imagens diferenciadas. Ou seja, em outras palavras, é a gestão da percepção das outras pessoas sobre si. E aí, a execução do nosso trabalho é uma revisão da literatura, uma revisão sistemática da literatura com foco bibliométrico, que foi o nosso método de análise. A pesquisa cumpriu 3 etapas. Primeiramente, foi feito o planejamento, onde a gente definiu a base de dados, as palavras-chave e os critérios de inclusão. Na sequência, foi feita a execução da pesquisa, onde a gente fez a busca na base de dados, a triagem dos trabalhos, a extração dos dados desses trabalhos e, por fim, a análise. E, na sequência, como último passo, a gente fez o relatório para a disseminação dos achados, que foi quando a gente, de fato, escreveu o relatório acerca dos trabalhos que a gente conseguiu levantar na literatura. E aí, já passando para os resultados do nosso trabalho, inicialmente foram identificados trabalhos publicados entre os anos de 2005 e 2022, o que indica um possível marco teórico para o tema. Marco teórico, no caso, do ano de 2005. Todavia, a gente analisando, ao sinalizar os trabalhos, a gente verificou que o trabalho seminal do tema é um trabalho do autor Peters, que foi em 1997. Todavia, o ano de 2005 ele foi marcado como o início das pesquisas científicas sobre o tema personal branding. Portanto, a gente tem o ano de 2005 como um marco teórico para o nosso conceito, marco teórico, digamos assim, do trabalho científico, da pesquisa científica. Além disso, observou-se um crescimento do interesse científico ao longo dos anos analisados, tendo observado uma taxa de 8,5% de crescimento das publicações sobre o tema. Verificou-se a predominância de artigos publicados em periódicos. A gente teve 41 trabalhos da nossa amostra
foram publicados em periódicos, mas também teve um bom número de trabalhos publicados apresentados em congressos e também 2 revisões da literatura. E ainda identificamos 55 fontes distintas, considerando eventos e periódicos científicos cujos trabalhos que a gente analisou foram publicados. Também foi identificado que os trabalhos mais citados pela literatura foram os trabalhos de Shepard, peço desculpa que a imagem não ficou tão visível, mas foram o trabalho de Shepard, 2005, o trabalho de Laing, 2005, que foram os primeiros trabalhos mais significativos sobre o tema, o trabalho de Labrec, que é um trabalho muito relevante, muito citado, assim como o de Keller. O Labrec e o Keller são trabalhos mais abrangentes, que dão uma análise mais abrangente sobre o tema, mas que têm uma relevância na literatura por trazerem uma visão geral e, por isso, são muito citados. E o trabalho de Peters, que é o trabalho seminal, que é de 1997. Toda a vida esse trabalho foi publicado na literatura cinzenta. A publicação dele não foi uma revista científica. Também identificamos que a pesquisadora mais prolífica sobre o tema é a Violeta Kuchaska, que é uma professora da Polônia. Também se observou que os países que mais publicam são os Estados Unidos e Polônia. É importante dizer que, apesar tanto a professora Kuchaska quanto o fato dos Estados Unidos e a Polônia terem uma prevalência, eles não têm um alto número de trabalhos sobre o tema. E também se analisou, na análise de consideração, a centralidade do trabalho de Laing e Shepard, 2005, que foram os trabalhos que essa informação que ela não é surpreendente, haja vista que os trabalhos são os trabalhos seminais sobre o tema. E agora, passando já para a discussão dos trabalhos, o que a gente compreendeu foi que o interesse científico pelo conceito de marca pessoal está em crescimento, mas ainda não há uma congruência de esforços em prol de desenvolvê-lo, haja vista a heterogeneidade de fontes e autores identificados. A gente percebeu que não há um grupo de autores que se dediquem continuamente a pesquisar o tema. Os autores que a gente identificou que têm trabalho sobre o tema, eles seriam um tema marginal de pesquisa da agenda desses pesquisadores. Assim, já partindo das considerações finais, entendemos que a estrutura científica do conceito marca pessoal, o campo de gestão é heterogêneo e ainda carece de amadurecimento no sentido não só de padronização das abordagens, mas também de obtenção de evidências que possibilitem inferências mais robustas. Haja visto que os trabalhos eles são mais trabalhos pontuais e não há uma agenda de pesquisa consistente sobre o tema. As dificuldades encontradas na execução da pesquisa foram a não uniformização dos termos adotados sobre o conceito, que dificultou a realização das buscas nas bases de dados e prolongou o processo de filtragem dos trabalhos. Também tivemos como dificuldades a gente não conseguiu realizar pesquisas bibliométricas verificando os interesses dos autores, e com pesquisas futuras a gente indica pesquisas que façam análises qualitativas sobre os trabalhos que a gente identificou e pesquisas empíricas que observem as implicações do conceito para o contexto das organizações. Certo? E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e estou aberta às discussões. Muito obrigada. Muito bem, parabéns pela apresentação e pelo estudo realizado, a Natália e Jéssica. Muito bem. Como estamos fazendo? A Débora, a Pâmela inicia o debate e a gente dá sequência. As autoras, parabéns pelo trabalho. É o tipo de trabalho que é um pouquinho cansativo, mas ele é muito importante para que a gente possa construir uma agenda do campo. Eu fiquei com duas curiosidades. Primeiro, por que não fazer extração na SPEL, né, que é uma base brasileira, que hoje a gente tem escutado tanto quando a gente vai para revisor, né, a importância da gente fazer e utilizar as bases brasileiras. E a segunda, eu fiquei na dúvida, vocês tratam como revisão de literatura, mas eu entendi que é um estudo bibliométrico, vocês não fizeram a leitura completa dos 65 artigos, é isso?
Primeiramente, queria agradecer a presença de todos que vieram dessa sessão, colocar o contexto do trabalho. A Jéssica é minha orientadora de doutorado, que está começando a desenhar a seu objeto de pesquisa. Já foi escolhido, que é a questão da marca pessoal, e com foco de gestão, que exatamente numa revisão mais narrativa foi identificada uma lacuna, poucos trabalhos que foquem exatamente essa perspectiva, esse relacionamento. E mais especificamente ela quer depois tratar com relação ao empreendedorismo. E eu tenho até uma sugestão para ela, já conversamos sobre isso, pegar inclusive o empreendedorismo feminino. Então, como é que a marca pessoal nas mídias sociais, como isso gera algum tipo de compreensão, já que a literatura é escassa. Então, ela está desenhando esse objeto de pesquisa, e por isso que revisões de literaturas mais variadas são bem-vindas. A análise bibliométrica ela é um tipo de método que você usa em revisão sistemática de literatura. Uma escolha que a gente fez inicial para ter um panorama mais quantitativo, para depois fazer um mergulho mais qualitativo. Essa é a explicação que a gente deu com relação ao método escolhido. Então, ela é uma revisão sistemática de literatura, cujo método escolhido é o bibliométrico, uma abordagem mais panorâmica. Porque exatamente é aquela aproximação que você quer ter com o seu objeto. Então, você primeiro vê de cima, para depois você olhar os detalhes, né, que é a próxima etapa. A outra coisa se deu de não favorecer ainda as bases nacionais, de fato, é porque o processo da busca, a estruturação, a maneira como você trabalha os metadados, eles ainda não estão tão consolidados para a gente tratar, como foi o caso, usar BuzzViewer, que ela esqueceu de falar, né, quais foram os softwares que a gente utilizou. E um deles foi o BuzzViewer. Então, ainda não tem essa facilidade. Eu acho que eu estou tentando ver se eu consigo aprender R para fazer a extração desses metadados e eu formar uma base de dados para, então, fazer a inserção de trabalhos nacionais, porque, por enquanto, ainda fica difícil. Nós temos algumas revistas que, recentemente, se inseriram nessas bases. Então, acredito que a gente possa ter mais pesquisadores brasileiros, mas, por enquanto, no SPEL, a gente ainda não tem. Essa é uma falha que eu acho que a ANPAD devia tratar, mas aí é uma coisa fora da parte. Eu acho que a gente devia ter um tratamento da ciência da informação mais firme, porque todo mundo hoje faz revisão da literatura, e a gente precisa ter esses dados trabalhados em base de dados para poder você fazer as boas análises. Então, por isso que a gente não fez. E a ideia é expandir também para outras, né? Porque a gente começou com aquelas as quais o BuzzViewer tem já uma interação. Você consegue importar os dados e fazer análise. Mas uma vez que a gente trabalha já usando um software R ou mesmo em Python, aí você fica mais livre. Você vai construir sua base de dados. É trabalhoso isso, mas aí você expande para todos os outros, as outras bases de dados. E aí democratiza mais. Por exemplo, meu sonho é poder a gente pegar do Google Acadêmico, que ele é o mais democrático de todos. Mas também, mais uma vez, a gente não tem a sistematização em base de dados, né? Fica mais difícil. Embora agora eu vi que tem uma maneira da gente trabalhar, mas aí vou depois passar para ela. Conseguir uma maneira da gente tratar com análise bibliométrica. A análise na íntegra não dá, ainda com o Google Acadêmico não dá para extrair ainda esses dados, não. Mas é uma pesquisa que está em construção, e aí eu agradeço imensamente qualquer sugestão que possa ser dada para esse trabalho. Muito bem, nossa. A Natália e Jéssica, parabéns pela apresentação, pela excelente argumentação a respeito do trabalho apresentado, né, e do início aí do debate. Alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta. Qual o protocolo que vocês usaram para a revisão sistemática? Porque a gente sempre adota um protocolo, né? Na hora que ela estava apresentando, e quando ela já mandou, eu não fiz a revisão. Eu estava vendo o trabalho e falei assim, a Jéssica esqueceu de falar. A gente sempre usa a Kirchner e a gente se inspira no Prisma como uma maneira de a gente avaliar a qualidade do protocolo. E aí, essa validade, a gente fez da aplicação do protocolo, eu fiz como
como coautora, né, e orientadora do caso. Então, a gente seguiu o passo a passo de forma estruturada, só que ela não apresentou aqui, mas está no artigo, né? Então, a gente sempre usa a Kirchner e o protocolo para análise da qualidade que a gente espera receber, né, dessa revisão, a gente usa o Prisma. Ela ainda usou o Prisma de 2009, já tem o 2020, e agora ela vai fazer essa atualização também. Mas não mudou muito, não. É pouquinha coisa. O Prisma de 2009 que ela usou para o mais recente. Pouca coisa de novo. Muito bem, muito bem. Bom, apenas um comentário para depois eu poder debater aqui nos minutos de finalização. Bom, o tema, né, primeiro, marca pessoal, né, é algo extremamente relevante e de maneira gigantesca aplicável ao campo gerencial, né, que é o que, numa percepção como pesquisador, como acadêmico, e também como profissional, né, da área de marketing, é algo muito relevante, né? Cada vez mais nós percebemos que o aspecto pessoal interfere no seu desempenho profissional e pode gerar resultados extremamente positivos ou não, dependendo de como você faz a gestão disso, né? Então, marca pessoal, né, e a questão do relacionamento da marca pessoal com a sua atividade profissional e o reflexo disso nas mais variadas frentes, né, é um tema interessantíssimo, né? Parabéns pela escolha do tema, né? Você e também a Jéssica. Foi, né? ela, o mérito é dela. Terá um caminho agora, né, a ser trilhado aí durante o período de doutoramento, né, e certamente vai trazer frutos muito ricos, né, em relação a essa linha de estudo, né? Sem dúvida, eu posso afirmar que há muito espaço de pesquisa nesse campo, né? E a maneira que vocês conduziram, né, esse estudo, que tem muita pertinência, né? Primeiro, fazer uma espécie de meta-análise, né? Então, descobrir o que se tem a respeito, para depois trabalhar as questões, né, mais objetivas, de maneira mais estruturada e, por fim, lá, né, adiante, né, trazer um resultado cada vez mais aplicável ao campo gerencial, que é o que mais interessa à ciência como um todo, né, que é fazer o uso, né, de tudo que a gente constrói como conhecimento possa ser aplicado, né, e realmente gerar resultado e talvez um dia possa nos tornar pessoas melhores para o mundo, né? É o ideal, né? O ideal seria, né, que você consiga trazer uma contribuição que possa tornar você uma pessoa melhor para o mundo, né? Então, fazer o bem, né, e tudo mais, né? Então, você ter essa capacidade. Parabéns pelo estudo, muito bem. Obrigada, muito bom. Muito bom. Obrigada. É isso aí, tá vendo só, meu? Ó, muitos estudos aí, né? A pesquisa, né, sendo realizada da sua melhor maneira, né? De maneira a se construir conhecimento, né? Então, eu quero, nesses minutos aqui, caminhando aqui para o final da nossa sessão, primeiro, né, agradecer a todos os autores e autoras, tá? Então, João Paulo Aparecido Longuinho, Cecília Medina Lopes, Daniel Isaías de Carvalho, Yuri de Souza, Odaguiri Enes, Fernanda Escúcel, Carla Veloso Coura, Gisela Demo, Walter Macedo de Assis, Bruno de Almeida Vilela, a Natália Saraiva Martins Ramos, Jéssica Viviane da Cunha Silva de Brito. Parabéns a todos vocês pelos estudos realizados, que vocês tenham muito sucesso, né, no aperfeiçoamento desses estudos, que vocês possam aproveitar essa sessão, né, de apresentação e debate para tomar nota, né, daquele comentário, né, daquela dica, né, puxa, acho que faltou isso, faltou aquilo, porque o construir a ciência é um negócio muito louco, né? A gente sabe disso, né? Doutorandos, né, mestrandos e mestrandas e doutorandas também, e professores e professoras, né, e aqueles que estão construindo também
conhecimento mais do lado da aplicabilidade, né, do aspecto gerencial, que é um dos aspectos que eu valorizo de maneira gigantesca, pois eu vejo nisso o avançar, né, do empreender, do construir coisas que possam tornar você uma pessoa que tem a capacidade, por exemplo, de gerar emprego, gerar renda e, portanto, construir um desenvolvimento, né, no aspecto socioeconômico, demográfico para a sua região, seja qual for essa região, tá? Então, agradeço imensamente. Agradeço mais do que eu possa imaginar a Pamela, nossa debatedora aqui, né, que conduziu tudo com uma maestria sensacional, né? Então, a Pamela Ingrid Simeone Costa, né, que nos ajudou aqui. Agradeço também a debatedora suplente, a Gabriela Nobre Dias, né, que não está fisicamente aqui, mas, caso necessário, estaria. Agradeço mais uma vez aos professores e professoras, né, a professora Suzane Estrelau, Roberto Soares, Miriam Salomão, Júlia Meira, e a todos os organizadores do SEMEAD, que, sem dúvida, é um encontro de debate e construção acadêmica super importante, e desde que eu me conheço como pesquisador e acadêmico, né, tem um papel muito importante, né, no sentido de, embora, né, a gente fala assim, puxa, mas eu vou lá e vou apresentar, né, e depois eu vou dar uma refinada, e todo mundo faz isso, né? Vou dar uma refinada e submeter, né, para uma revista, tá, né, e não sei o quê, né, mas é aqui que a gente constrói realmente, né, daquele sentido a pesquisa, né, pega umas dicas, né, às vezes, e tem sempre aquele negócio, né, dependendo da escola que você tem uma perspectiva diferente, né, então é muito bom ouvir as pesquisas, né, participar, né, de sessões como essa, e como as várias que estão acontecendo nesses 3 dias de SEMEAD, e poder, né, falar, puxa, cara, não tinha pensado nunca nisso, né, não tinha olhado essa perspectiva, né, será que se eu fizer dessa maneira eu vou conseguir alcançar um resultado, né, melhor, né? Então, e agora, né, algumas anotações que eu fiz ao ler os estudos de vocês todos que estão aqui fisicamente presenciais e também presenciais de forma online, né? Eu considero que há um tema, né, muito importante, né, e que correlaciona os 4 estudos que foram relacionados, né? Então, não há dúvida, né, fala-se sobre marca, né? Então, na questão tanto pessoal como não pessoal, né, no sentido de marca para produtos e serviços, né? O segmento de serviços, pois ao envolver, né, marca pessoal, você também está falando de uma espécie de serviço, pois o consumidor ele é coautor, né, dos serviços, então tem essa relação, e a característica do relacionamento, né, que é fundamental, né? Então a gente falou aqui sobre, né, mídias sociais, né? Então não há algo que não esteja digitalizado hoje em dia, né? Basta a gente pensar nos nossos televisores, por exemplo, de uma maneira muito simples, né? Ainda existe canal analógico? Não tem mais, né? Então é tudo digital, né? Então, se é digital, né? Então a gente tem que pensar sobre a perspectiva, né, da marca pessoal no âmbito digital, né, das questões de avaliação dos serviços sob a perspectiva também do ambiente digital, que permeia quase tudo que a gente faz hoje, né? Então, a gente vive aí com os nossos smartphones, né, o tempo inteiro, né? Estou mandando mensagem, já tiro uma foto, já mando, onde você está, onde você... Então, tudo isso tem a ver, né, com os assuntos que foram tratados aqui na manhã de hoje, nesse período, né? Nesse intervalo, embora, né, de aproximadamente ali 1h30, mas de rico debate, né? Onde a gente começa a ver, puxa, olha que legal, né? Esse caminho aqui talvez seja, né, um caminho mais viável para para a minha dissertação, para a minha tese, né? Ou para os estudos que eu venho empreendendo e quero aperfeiçoar cada vez mais, né? Então, esses temas, né? Então, a marca pessoal e o relacionamento intermediados, né, pela tecnologia, né? Se usa muito hoje, né? Então,
tudo intermediado pela tecnologia, né? A Pamela é a prova viva disso, né? Que nos fez aqui, ó, né? Tem interação tanto online como fisicamente presencial, né? Então, essa intermediação da tecnologia, e aí vem, né? Como sugestões, né? Para todos vocês que apresentaram estudos na manhã de hoje, o caminho, né? Desses mesmos temas que vocês estão observando, mas com algum viés ou com alguma interferência ou moderação, né? E aí tem que estudar um pouco mais a respeito de moderação, né? Que é algo difícil de se compreender, principalmente quando se fala na questão quantitativa, tá? Mas Moderação versus mediação e moderação, né? O que é o quê, tá? Então, existem muitos artigos aí que vão explicar isso de maneira muito melhor do que a minha maneira de explicar, tá? Mas colocando aí como mediação ou moderação questões, por exemplo, de inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial afeta, né? Então, por exemplo, né? O uso do serviço A, do serviço B, do serviço C, né? Ou como, se existe a possibilidade de algo que está ligado à tecnologia, como isso afeta, né? A percepção das questões aqui, ó, que foram, né, debatidas a respeito do relacionamento com o cidadão e a personalidade atribuída às marcas, né? Então, porque há uma intermediação do recurso tecnológico, né? Isso é intermediado, né, por alguma tecnologia, né? E como isso pode moderar ou mediar a avaliação que eu vou ter em relação a isso. Basta a gente pensar, tá? De uma maneira muito simples, eu tenho ainda... 8 minutinhos. Tá bom, tem tempo. Então, basta a gente pensar, né, pessoal, também de maneira muito prática, né? Quando você vai agendar um serviço, né? Geralmente a gente vai para o aplicativo, né? Então, já começa aí, né, algo a acontecer e que vai resultar na sua avaliação, seja positiva, negativa, né? E por aí vai, tá? Então, é algo muito importante que eu percebo que vocês todos, né, podem colocar um pouco mais desse viés, porque isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente faz está ligado aqui, tá? Então, e aí, só por fim, né, que eu comentei pouco, né, mas a respeito, né, do estudo apresentado pela Natália e pela Jéssica, né, a questão da marca pessoal, da marca e do relacionamento. E isso cabe muito bem aí para a Jéssica, inclusive, né, como doutoranda, né, intermediar isso por meio da tecnologia, e ela vai encontrar já algo muito mais atual e pertinente ao campo que se vem por debater mais adiante, né? Em relação ao estudo, né, The Role of Public Brands on Citizen Relationship Management, né? Algo extremamente bacana, né, de se perceber o R², né, descoberto. Então, eu sou muito fã da parte quantitativa, né? Então, eu gostei muito da argumentação feita, né? Então, parabéns mais uma vez por isso, tá? E o quanto isso atribui, né, a personalidade de marca, né? Agora, se a gente pensar nesse aspecto, né, falando sobre personalidade de marca, é algo muito interessante a gente ver os sentidos, né, do termo, né? Então, uma coisa é a pessoa, né, assumindo uma marca, né? Então, levando lá para o lado do mercadinho, né? Então, o mercadinho do senhor Evandro. Então, o senhor Evandro é a personificação da marca, né? Agora, eu tenho personalidade de marca quando eu crio, por exemplo, um avatar, né? Que é eu dar características humanas a uma marca, né? Então, aí a gente viu outro dia, esse ano meio mensagem, né? Uma das publicações mais relevantes aí para a área de marketing e comunicação, a premiação da Lu, da Magalu, Magazine Luiza, né? Então, que atribui, que mais uma vez, ó, inteligência artificial, né? Então, o caminho, né, das perspectivas de todos vocês aqui, numa opinião muito simples e humilde, tá, pessoal? Não, né? Sigam os caminhos de vocês, é claro, lógico, mas deveria ir para esse delineamento aí, no envolvimento de recursos tecnológicos intermediando a relação marca, relacionamento e personalidade, tá?
Isso vai levar vocês a um outro patamar em relação ao estudo e, principalmente, a aplicabilidade disso pós o estudo pronto, né? Então, quantas pessoas, né, poderiam se sentir atraídas a respeito disso, né? Puxa, que legal, dá para usar isso, então, na empresa que eu trabalho? Né? Esse é o caminho, tá? Da construção de conhecimento, do estudo e, né, dando sequência. Bom, eu termino aqui, né, agradecendo mais uma vez a todos vocês, tá? Muito obrigado pela presença de todos, fisicamente e também de maneira online. Agora está aberta e temos mais alguns minutos ainda. Temos 5 minutos. Temos 5 minutos para que vocês todos, né, possam se manifestar da maneira que vocês desejarem, tá? Sintam-se à vontade, tá? E agradeço, peço desculpas caso tenha, né, dito algo aí que não possa ser adequado aos estudos que vocês estão fazendo, mas parabéns aí para todos, tá bom? Agradecer a participação, né? Possibilidade de estar aqui discutindo isso, de volta ao formato presencial, com carne online e um carne aqui. Eu acho que a gente leva, eu acho que ficou assim de sugestão, que eu acho que é muito importante essa ideia de fazer a separação do serviço. Aí a gente podia pensar no formato de início, não sei se o teste T ajudaria, enfim. Mas, assim, a gente tem que pensar num mecanismo que ajudaria a gente a ver se existe ou não diferença entre as marcas analisadas ali no balcão na hora. Eu acho que isso dá uma incrementada boa no resultado do trabalho. Eu faço essa observação porque eu não sou quant, eu sou quali, então eu vou para essas outras especificidades. E eu acho que a mesma sugestão vale para o artigo das empresas familiares, porque existe uma relação diferente daqueles, quando a gente vai no mercado comprar um produto, mesmo que seja um mercadinho do seu Evandro, mas eu vou comprar algo mais... Pegou. Já pode comprar royalties do seu Evandro. Então, existe uma relação diferente quando eu estou falando de alimentação para uma relação, por exemplo, farmacêutico de uma cidade pequena. Você tem uma questão de confiança muito mais intensa porque ele é o farmacêutico da cidade, né? A farmácia do seu Evandro tem uma relação. Então, acho que talvez compense e também para Bruno e Walter, de repente, a relação do dentista e até da especialidade médica, e aí eu falo da minha experiência mesmo, eu trabalho na área médica, né? Então, existe uma diferença de relacionamento com o ortopedista, com o geriatra, com o médico da família, com o ginecologista, com o cirurgião plástico. Então, isso talvez também possa afetar. Eu espero de coração que isso, de alguma forma, contribua com vocês. Parabéns. Obrigado. Todos os trabalhos. Temos, por favor. Eu queria dar uma sugestão também, que às vezes o R2 com alto, eu costumo olhar, eu sou da área qual e quanto. Então, assim, jogo dos métodos mistos. E aí eu costumo ter uma certa desconfiança. Tudo bem. Então, eu olho os itens. Eu vou olhar como estão desses itens. E aí, dando uma olhada, não dá para ver perfeitamente a parte inicial sobre a eficiência, a credibilidade e a relevância. Tem mais os adjetivos, né? Você falou a construção e tal. Mas os outros itens que estão mais bem descritos, lá a gente consegue ver sobre a variável dependente, né? O construto dependente. Eu vejo que tem 2 deles que são muito diretamente relacionados ao que está lá no antecedente, é o trust. E o outro que eu tenho que olhar aqui. 3, na verdade. Então, isso pode ter implicações, porque é número. Então, se você tem alguma coisa ali que tem uma covariância e o PLS não mede, talvez você rodando por outro método, usando o Amos, usando... A gente usou o Amos, a gente não usa o PLS. Não. Qual foi que usou o PLS? A gente usa Amos. Qual foi o que não usou? sei. Os outros 2, pelo que eu vi, tinha... O nosso não foi. Aquele dia 3 objetivos, né? São 2, mas enfim, eu acho que de vocês eu lembro que vocês têm 2 lá. Então, aquelas setinhas lá, duplas, aquilo ali pode interferir
Então, tem que ter, acho que, validade de face, olhar lá, validade de conteúdo, validade de face, e, de repente, perceber como é que o respondente vê aquilo e se tem uma relação. Aí vem o lado qualitativo, porque mesmo sendo quantitativo, mas você tem a compreensão do que aquele construto significa. Então, tem 3 deles lá, que eu abri aqui, aqui, achei. Eles podem ter alguma interferência. A questão da trust, a questão que ela oferece o reconhecimento e a imagem. Então, esses 3, eles podem ter referência para criar uma correlação. E isso daí pode ter aumentado de maneira artificial, digamos assim. É bom fazer esses testes, mas eu acho que, de certa forma, faz sentido. O modelo é bem executado, tem aplicabilidade, então vocês estão de parabéns seguindo essa trilha. Tá bom. Legal, muito bem, excelente comentário, né? E afirmo, inclusive, concordando com o comentário, a respeito de que efetivamente, na prática, não existe a pesquisa puramente qualitativa ou quantitativa, né? Uma construção, né? E essa construção do conhecimento, ao longo do tempo que eu venho, né, fazendo pesquisa, eu percebo que você tem que passar pelas 2 etapas, não tem jeito, né? Você tem que construir, e isso vai ser um lado mais qualitativo, para depois você testar e confirmar depois, né? Então, essas etapas aí. Aproveito agora, né, para pedir gentilmente a todos, para que nós possamos ficar aqui na frente, em pé, para a gente tirar uma foto. E, na sequência, pessoal, para todo mundo visitar a sala de networking, tá? Que a Pamela vai abrir para a gente. Né? Pamela sempre nos trabalhos. Pamela nos trabalhos ali, ela não falha. Vamos lá, todos aqui, por favor. Uma foto híbrida. Olha lá. Focar nisso. Muito bem. Isso. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, bem. Por favor, vocês. Sessão Todos Ele vai vocês. ter afastar mais aqui. Cabe, senão a gente... Aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Vamos lá. Aê. Ó. Aê. Muito bem. Obrigada, pessoal. Tem vocês que merecem. Valeu, obrigado. Parabéns. Muito sucesso, viu? Então, convido mais uma vez a todos, tá? Há uma sala de networking, né? Cujo... Boa, agora sem se Tchau, viu? Beijão pra você. Tchau, Fernanda. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bem, pessoal, muito obrigado, hein? Tchau. A gente vai gravar isso. Vou ficar